Coisa boa isso aí. Coisa boa. Coisa chique isso aí, mano. Caro pra pôr isso aí. Quanto? Vamos lá. Galera, vamos lá então, retomando aí nossa aula, último momento da aula, ok? Vamos falar agora sobre a lei que trata da organização do judiciário amazonense, né? Que é a lei 17, complementar 17 de 1997. Vamos só contextualizar isso aqui, ok? Fundamento dessa lei, tá? Só para... Eu vou utilizar bastante o quadro agora para a gente fazer alguns esquemas, tá? Fundamento dela. Fundamento da lei está lá na Constituição Federal, certo? O artigo 125, parágrafo 1º, ele diz que os estados, né, têm competência através dos seus tribunais, a competência é essa que vai ser definida na Constituição Estadual, para criar a sua lei de organização judiciária. Então, quando a gente fala da lei de organização judiciária, o fundamento dela está no artigo 125, parágrafo 1º, onde diz que a iniciativa é do próprio Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça apresenta um projeto de lei na Assembleia Legislativa respectiva, no caso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e criou-se o Código de Organização Judiciária, né? E o nome já diz. Porque essa lei trata de quê? Exatamente da organização administrativa, como vai funcionar, quais são os órgãos internos que tem, até os órgãos administrativos que existem, presidência, vice-presidência, como é que é dividido lá, se é em turmas, se é em sessão, seja lá o que for. Então, o Código de Organização Judiciária, que é a Lei de Organização Judiciária, que vai tratar exatamente isso. Então, o fundamento está exatamente na Constituição Federal, lá no seu artigo 125, parágrafo 1º, ok? Onde ele diz que os estados, por meio de iniciativa do Tribunal de Justiça, irão criar suas leis de organização judiciária, tá? O que trata essa lei? Só aqui o objeto dela. A lei, como eu já disse há pouco para vocês, né, trata da divisão, organização, administração e funcionamento do Poder Judiciário do Amazonas, certo? Ela também vai trazer regras específicas, né, acerca das do próprio servidor. Então, a gente vai encontrar regras funcionais, né, relacionada à vida do servidor também, mas é algo muito pontual, certo? Vai também encontrar regras sobre o foro extrajudicial, que são os cartórios que a gente tem de registro de nota, de título, de documento, certo? Lá a norma, a Lei de Organização Judiciária, ela trata exatamente disso, e também ela trata de normas relacionadas à organização da magistratura. Vai dizer quando que o juiz vai ser promovido, não vai ser promovido, regras exatamente de ocupação de entrança para entrança, né? O que é uma primeira entrança, o que é uma segunda entrança, ela vai trazer exatamente isso. Esse é o objeto da Lei de Organização do Judiciário Amazonense, tá? Professor, o senhor disse que trata de lei de organização, mas a Constituição Federal, ela não já tem informações acerca disso? Tem, mas informações pontuais.
Aí vem a organização, a lei de organização vem detalhando, vem regulamentando pontos específicos, ok? Por exemplo, você vai encontrar lá na Constituição Federal que a promoção do juiz dá-se-á de entrância para entrância. Tá, mas o que é uma entrância? Quais são as comarcas de primeira entrância, de segunda? Você não sabe. Então, quem vai dispor isso vai ser a lei de organização judiciária. Ela vai dizer exatamente quais são as delimitações para configurar essa promoção, as condições que você deve preencher. Você tem que trabalhar em tal região, se você mudar para tal localidade, ok? Beleza? Senhores, direto ao ponto, vamos tratar aqui sobre órgãos do Poder Judiciário, tá? Senhores, muita atenção nisso aqui. Edirley, estou falando de órgãos do Poder Judiciário amazonense. Beleza? Amazonense. Rondônia, você vai ter outra estrutura. Acre, você vai ter outra estrutura. Então, no Tribunal de Justiça amazonense, isso é uma questão que, se eu tivesse que arriscar, seria essa. Inclusive, teve mudança, em 2013, tivemos uma mudança na lei, exatamente dizendo os órgãos que integram o Poder Judiciário amazonense. Então, caiu na sua prova, são órgãos do Poder Judiciário amazonense. Tem que saber. Não tem como errar. Tribunal de Justiça, juízes. Esse juiz aqui se subdivide em 3 grandes grupos, tá? Juízes substitutos, juiz de direito auxiliar, direito, perdão aqui. Direito auxiliar, juiz de paz. Aí você também tem como órgão do Poder Judiciário o Conselho da Justiça Militar, turma, recursais e Tribunal do Júri. Senhores, vamos aqui organizar isso aqui. Isso aqui é importantíssimo, tá? Órgãos do Poder Judiciário amazonense. Tribunal de Justiça, juízes substituto de direito, direito auxiliar, cuidado com essa figura, que isso aqui é bem anômala, não é comum você achar essa figura aqui, ó, nos tribunais do Brasil, né? Juiz de direito auxiliar não existe, tá? Já falo, juiz de direito auxiliar são aqueles que dão suporte na segunda entrância, ok? Dão suporte ao juiz de segunda entrância. Juiz de primeira entrância é aqueles lá de baixo, lá naquele lugar mais longe. Eles dão suporte no juiz de segunda entrância. Juiz de direito, que é o juiz que ocupa a vara normal, e o juiz de paz, ok? Turmas recursais, Conselho da Justiça Militar, Tribunal do Júri. Esses são os órgãos que integram o Poder Judiciário amazonense, ok? Dentro do Tribunal de Justiça, você tem uma divisão bem organizada dos órgãos julgadores, certo? Que eu vou colocar agora aqui para vocês. Seguinte. Você tem... Botei lá não? Conselho de Justiça Militar? Ah, é. Perdão. Só botar aqui. Conselho da Justiça Militar e Auditoria Militar. Deixa eu botar aqui. Não, na verdade, deixa eu só arrumar aqui. Falta só colocar esse, Auditoria Militar, tá? Só, vai a mesma coisa, só vou juntar aqui. Conselho JM.
Organizando aqui para você que está chegando, ó, Tribunal de Justiça, juízes, né? Substituto Direito, Direito Auxiliar e Paz, Conselho da Justiça Militar, Auditoria Militar, turmas recursais e Tribunal do Júri, ok? Esses são os órgãos que integram o Poder Judiciário amazonense. O Tribunal de Justiça, ele tem os seguintes órgãos que são responsáveis para realizar a atividade de julgar casos judiciais propriamente dito e as questões administrativas. Tribunal Pleno, que é o famoso, quando você vai ouvir falar, o Pleno decidiu, é esse Tribunal Pleno, que nada mais é do que a reunião de todos os desembargadores, tá? O Pleno aqui é a reunião dos 26 desembargadores, é o total de desembargadores que tem o Tribunal de Justiça amazonense. E causa estranheza que é par, né? Número par, ok? Tribunal Pleno, você tem as câmaras isoladas e as câmaras reunidas. E, por fim, Conselho de Magistratura. As câmaras isoladas, elas podem ser cíveis e criminais. Meus queridos, sei que para alguns isso aqui é algo meio diferente, tá? Mas eu quero que você decore, é só decorar, tá ok? Falou em Conselho da Magistratura, são coisas distintas. É outra história, não. Isso é outra coisa que a gente trata mais adiante, tá? Vamos lá. Esses órgãos, falou órgãos do Poder Judiciário amazonense, você vai lembrar. Tribunal de Justiça, Juiz Substituto, Direito Auxiliar, Juiz de Paz, Conselho da Justiça Militar, Auditoria Militar, turmas recursais, Tribunal do Júri. Ok? O Tribunal de Justiça tem essa divisãozinha dele em pleno, câmaras isoladas, cíveis ou criminais, e câmaras reunidas e conselhos de magistratura, ok? Professor, o que é cada uma delas? Vale a pena eu estudar e ver? Confesso para ti que a gente tem coisa mais interessante para estudar do que saber o que é uma câmara reunida, o que faz, o que não faz, porque assim, eu acho difícil o cara perguntar essa porra, entendeu? É muito difícil, ele vai atentar para aquelas coisas mais objetivas, certo? Então, segura a onda que a gente vai aos poucos falando para ti aí, ok? O que eu quero que você aprenda agora é a composição do Tribunal de Justiça, ok? Como ele se compõe, beleza? Eu já disse para ti que o Tribunal de Justiça ele é integrado por 26 desembargadores. O Tribunal Pleno é a reunião dos 26 desembargadores, certo, pessoal? Mas, Edirlei, como que esses desembargadores chegam ao Tribunal de Justiça, né? É a regra que já é conhecida lá de trás do 5º Constitucional. 4/5 das vagas advém da carreira. Então, a carreira da magistratura estadual amazonense, o cara entra como juiz substituto. Aí ele vai, depois juiz de direito, aí ele vai subindo. Com o passar dos anos, ele vai sendo promovido, ele pode chegar a ser desembargador do TJ, que é o topo máximo no âmbito do Estado de um magistrado, certo? Ele de juiz, ele passa a ser desembargador, que não deixa de ser magistrado, que é a expressão gênero dessa categoria. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, falar acerca de como você chega no Tribunal de Justiça, como se chega no TJ, né? Não vou falar da carreira do juiz, porque, assim, a carreira do juiz, ela é um assunto que está lá atrás e ela não é tão importante quanto explicar como que é a formação desse Tribunal Pleno, ok? Vamos aqui, então.
Composição TJ é o Tribunal de Justiça, que é o pleno. Como ele se compõe? Já adiantei para vocês que o TJ é composto por desembargadores, certo? Num total de 26. Edirley, esse número de desembargadores, ele advém de quê? De uma fixação por meio de uma lei complementar de alteração da organização judiciária. Então, está na organização judiciária, lá no artigo 430, salvo o melhor juízo, que o total de desembargadores serão 26. Qualquer proposta de alteração do número de desembargadores tem que submeter à apreciação de quem? Da Assembleia Legislativa. A iniciativa sempre vai ser do TJ. Com base em quê? Tem até uma regrinha que diz, quando ele verificar que o desembargador tem mais de 300 processos no ano, é um indicativo de que ele tem que ser acrescido mais um, ok? Desembargador a casa. Então a gente tem uma regrinha, mais de 300 processos, que o desembargador fechou o ano, né? Com mais de 300 processos é um indicativo, claro, outros fatores vão ajudar, de que é preciso você trazer mais julgadores, ok, pessoal? Existe limite, número máximo para desembargadores de um tribunal? Sim ou não? Tem? Teto máximo? Não, não tem. Você pode ter tribunais com 70, 80, 90, ok? Observação importante, o tribunal que tiver mais de 25 desembargadores, ele pode criar órgão especial. Isso tem previsão expressa na Constituição. Edirley, eu vi que tem 26 no TJ Amazonas. Por que ele não criou? Porque ele não quis. Ele pode criar, ele não deve criar. E qual é a função do órgão especial? É para fracionar as dívidas. Imagina você reunir 20 e poucas pessoas, é muita gente para decidir. Então, você cria órgão especial para distribuir competências que é do pleno, do tribunal grandão. Aí você fraciona, entendeu? Mas, repito, no TJ Amazonas não existe órgão especial. Ok? Então, vamos aqui só colocar como é que funciona aqui a divisão disso aqui, ok? A composição. A norma diz que 4/5 dos membros, eles vêm da carreira, não é isso? 4/5 vem da carreira. E 1/5, vamos já falar aqui, vem do MP e OAB. Então, aqui juiz de direito. E aqui, 1/5 é MP e OAB. Então, os 26 desembargadores, 4/5 deles vêm da carreira, são juízes de direito de carreira que vão subindo e aos poucos, com o passar dos anos, vão alçando voo, vão saindo aqui de uma entrança para outra entrança, vão mentir, né? Vão primeira, segunda, terceira, lá no caso são 2 entranças que existem, né? No TJ ele vai subindo e aos poucos ele vai concorrer à vaga para virar desembargador. Ou membros da OAB e do MP, certo? Quando a gente fala dos membros da OAB, a gente tem que lembrar que para ser membro da OAB, para você concorrer a essa vaga aqui, você tem que preencher alguns requisitos. Quais são eles? Vamos lembrar lá. 10 anos. E mais o quê? Vamos lá? Reputação ilibada mais notório. É claro que o notório aqui é só para o OAB, né? Porque MP já tem, né? Vou saber. Esses aqui são os requisitos. Entendi? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Até botar aqui, perdão, aqui, tá? Dez anos que eles falam de carreira ou atividade, né? Então, e aí, essa é a formação, quem integra o quadro de desembargadores do TJ? São 26 desembargadores.
4/5, lembrando, são da carreira, que vão ascendendo na carreira. E 1/5 é dividido entre membros da OAB e MP, tá? Que tem que ter pelo menos mais de 10 anos de carreira, no caso MP, e 10 anos de atividade o advogado. E o advogado tem que preencher esses dois requisitos, reputação libada e notório saber. Jurídico, tá? Porque ele pode saber de muita coisa e não saber de nada do jurídico. Ok? Como é que funciona isso na prática, certo, pessoal? O MP ou OAB elabora uma lista sêxtupla, ok? Isso aqui, ó, só para contextualizar. Isso aqui tem uma lista que eles chamam de sêxtupla. O que é lista sêxtupla? Com 6 nomes, certo, da pessoa. O TJ, isso aqui, o TJ vai e forma uma lista tríplice. E o GOV vai e nomeia. Vou colocar o sujeito já embaixo, tá? Aqui é a pessoa do OAB e MP. Aqui é o TJ através do pleno. E aqui é o governador. Tá aí, ó. Então, vamos lá. O MP ou OAB diz, ó, tá aí a nossa lista com 6 nomes, beleza? O TJ vai e converte 6 em 3 para indicar um. Aí entre os 3 o governador vai e diz, eu quero o João. Beleza? Tranquilo? Professor, como é que funciona isso? Surgiu a vaga, MP, depois a próxima vaga que surgir deles, OAB. E aí alternadamente. Pum, tum, entendeu? Tranquilo? Maravilha. Os membros da carreira, como eu disse para vocês, eles vão ascendendo conforme o critério aqui, né? Só para a gente fechar. Antiguidade e merecimento. São os critérios que são utilizados. Mais antigo, merecido, vai alternando, tá? Esse merecimento ele é aferido com base não no julgamento dos processos, com base na participação em cursos, em capacitação propriamente dita do magistrado. Esse merecimento ele é aferido, né? Ser chegado dos desembargadores não, ok? E quem vai escolher é o próprio pleno que vai escolher, ok, pessoal? Então aqui você também tem antiguidade e merecimento, que aqui quem vai deliberar se o cara vai ser escolhido ou não é o pleno, ok? Quando eu digo pleno, lê-se reunião dos 26 desembargadores. Eles vão reunir e vão dizer, não, beleza, esse aqui é o mais antigo, esse é o mais novo, ok? Da mesma maneira, quando vai deliberar sobre quem é um membro da OAB, do MP ou OAB, que vai ficar na lista tríplice. É o pleno que decide. Quando eu falo TJ, sempre lê, é o pleno, é reunião de todos, ok? Tranquilo? Senhores, como eu coloquei para vocês aqui, você tem aqui as câmaras isoladas, certo? As câmaras isoladas, o nome já diz, ela é isolada por quê? Porque ela tem uma matéria. Observe que aqui nós estamos falando o que vai ser julgado pelas câmaras, por isso aqui, processos que subirem com recurso ou competência originária do TJ. Porque a justiça, só voltar um pouquinho para te explicar, ela é dividida em 2 grandes grupos, não é isso? Você tem aqui o primeiro grau e você tem o segundo grau. A atuação do Tribunal de Justiça, através disso aqui, dá-se-á como órgão de segundo grau. Perfeito? Órgão de segundo grau. Então, chegou uma matéria lá, por exemplo, um mandado de segurança em matéria, sei lá, uma apelação acerca de uma investigação de paternidade. Isso é matéria civil, vai para onde? Câmara isolada civil. Entendeu? O órgão fracionário.
Chegou lá uma apelação em sede da prática de um crime de tráfico ilícito entorpecente. Câmara criminal, ok? E assim vai. Câmara reunida é a reunião das câmaras cíveis ou câmaras criminais. Tranquilo? Só assim, em linhas gerais, só para a gente compreender, certo, pessoal? O Conselho da Magistratura, ele tem uma finalidade de orientação, é o órgão máximo de disciplina, fiscalização e orientação dos magistrados de primeiro grau. Tá? Vou até colocar isso aqui para a gente não esquecer. Esses aqui, repito, ó, esse aqui eu poderia falar que ele tem uma atividade maior de julgar processos, certo? Já o Conselho de Magistratura, ela tem uma finalidade de orientação, fiscalização, disciplina, certo? Então aqui ela cuida da disciplina, fiscalização, e orientação da galera do primeiro grau, ok? Aqui leia-se, né? Quando eu digo primeiro grau é juízes e servidores. O nome diz, é conselho, ele fica de olho na atuação da galera que está lá na vara, né, que está trabalhando direitinho lá. Essa é a função do Conselho de Magistratura, certo? Conselho de Magistratura, só para a gente contextualizar aqui, ele possui é formado por 5 desembargadores. 5 desembargadores daqui de cima, tá? É mais 5. 5 integram lá. Aí você deve, pessoa, e as câmaras reunidas, quantos são, né? Vai já falar delas aqui. Cada um é formada por 4, ok? Cada câmara, ela tem 4 desses. Tranquilo? Cada câmara possui 4, ok? Estou tentando colocar de maneira mais didática possível para vocês, tá ok? Porque se for ler, tu se complica mais ainda. Tranquilo, pessoal? Eu sei que é muita informação, mas eu estou tentando deixá-la de maneira mais clean, mais suavizada para vocês. Prosseguindo aqui, deixa eu me ver aqui, Dentro dessa estrutura que nós temos... Deixa eu ver se eu perdi o papel, não acredito não. Não fala um negócio desse não, moço. Perdi não, tá aqui não. Aqui. Presidente do Tribunal de Justiça. Como eu disse para vocês, esses órgãos aqui, eles são órgãos, né, que tem a ideia de julgar, de decidir, de resolver. Mas em todo órgão, todo poder, existem os órgãos também que têm a finalidade meramente diretiva ou administrativa. O Tribunal de Justiça tem também os órgãos chamados diretivos, certo? Quais são? É a presidência, a vice-presidência e a corregedoria. Então, colocar aqui órgãos diretivos. São 3, não tem como a gente errar. Quais são esses órgãos? Presidência, vice-presidência e corregedoria. Caiu na sua prova. Órgãos diretivos do TJ, presidência, vice-presidência e corregedoria. Certo? Senhores, vamos agora aprender, né? Tem que apagar do outro lado ali, fica melhor. Vamos agora aprender quais são as unidades judiciárias. Entenda bem,
no âmbito do primeiro grau. Eu falei para vocês aqui do segundo grau, agora eu vou mostrar para vocês a divisão orgânica das unidades do judiciário estadual no primeiro grau, ok? Cansados, já estão batendo cansaço na hora dessa, né? Oh, não fale. Doido para tomar um banho e dormir. Vamos lá aqui. Unidades judiciárias, eu vou colocar só como redundante, primeiro grau, tá? Para você entender que é onde, entenda bem, onde estão isso aqui, ó. Essa galera de baixo trabalha onde? Esses órgãos aqui estão dentro de que unidades? A gente vai aprender isso aqui, tá? Então, juízes, as turmas, os tribunais de júri, está dentro de onde? Está dentro de alguma coisa que nós chamamos de unidades judiciárias. Vamos lá, então. As unidades judiciárias, elas se dividem em comarcas, termos judiciário e distritos judiciários. Em linhas gerais, só para a gente não esquecer, existe uma ordem de precedência, tá? Comarca é maior, termo judiciário um pouquinho menor e distrito mais fuleiragem. Beleza? Tranquilo? Quando nós falamos acerca das comarcas, uma comarca, ela para ser instalada, para você ter instalada, ou melhor, uma comarca, todo município, ele pode ser sede de uma comarca. Porém, para ele ser sede de uma comarca, ele precisa preencher alguns requisitos. Para que o município instale uma comarca, ele tem que preencher alguns requisitos. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, ele tem que ter, vamos lá. Ele tem que ter um prédio, certo? Tem que ter um prédio para instalar o famoso fórum. O que é o fórum? É onde está as instalações da comarca, certo? É preciso ter casa, ou seja, casa para quem? Para o promotor e juiz, e tem que ter cadeia. Então, uma estrutura, um prédio fora tem que ter uma estrutura para isso. Para que uma comarca seja instalada, ela tem que preencher minimamente esses requisitos. Não, vou já explicar. O cartório é distrito aqui, ó. Distrito vai dizer que tem que ter o cartório extrajudicial instalado para poder existir, né? Vamos já chegar lá. Aguentei. São os requisitos básicos para formar uma comarca. Quero instalar uma comarca, tem que ter isso. Tem que ter um prédio, tem que ter uma casa. Ela não fala bem o que é casa, acho que é aquele dizer que o promotor tem que ter uma casa morando, o promotor tem que morar ali e o juiz morar na cidade. Eu acho que é isso, né? O tribunal da casa promotor, eu não consegui fazer essa leitura. Mas enfim, leve só para a prova. E tem que ter cadeia. Eu consigo instalar uma comarca com esses requisitos aí, ok? Edirley, mas e o que vem a ser termo judiciário? É quando você cria, né? Você tem uma comarca que ainda não foi implantada, ela está só na mente, ok? Então, o termo judiciário
é um protótipo de uma comarca. Então, eu poderia falar que é uma comarca criada e não instalada, beleza? Poderia até falar, posso criar, mas não instalei, ok? O distrito judiciário, o que é? A obrigatoriedade para ele existir foi o que a colega falou ali. Ele precisa ter o quê? Cartório. Vou até colocar extrajudicial, que é para ficar bem categorizado, tá? Não é cartório, tem que ter o cartório de registro civil lá, ok? O cartóriozinho mesmo, cartório bendito que a gente vê lá, o cartório extrajudicial não é o cartório do fora, é aquele cartório de registro civil. Então, a norma ela exige que ele tem que ter. O termo judiciário, só para a gente contextualizar, é comarca criada, mas não instalada. Criou, mas não instalei, vira um termo judiciário. Sim, sim. Vamos já chegar lá, porque eu vou querer falar para o juiz, já eu já ia fazer o link. Vamos lá. Senhores, isso aqui é a organização da justiça de primeiro grau, tá bom? Organização física das unidades da justiça de primeiro grau. Poderia entrar em outras minúcias? Poderia, né? Mas assim, o tempo não nos permite, né? Nós temos aí, porra, vai dar 7 horas, porra, velho, caramba, ligeiro demais. Poderia entrar as multas? Poderia. Por exemplo, quando uma comarca é instalada, ela tem um rito, né? Tem que fazer uma ata bonitinho, encaminhar para a imprensa, papapá, PPP, para a defensoria, para a OAB, todos os órgãos direto ou indiretamente relacionados com a justiça, você tem que encaminhar essa ata, certo, pessoal? Mas nosso tempo não permite imiscuir nisso aí, certo, pessoal? Meus queridos, repito, poderia falar mais com vocês. Vamos tentar resolver umas questões. Aí, ato contínuo, a gente pontua mais algumas coisinhas que eu acho de suma importância, tá? Eu tenho aí para vocês, acho que 30 questões dessa disciplina. Eu vou disponibilizar no link do Drive o gabarito, tá? Dessas questões, que muito não vai dar tempo para a gente resolver todas. Vou disponibilizar para vocês lá o gabarito das questões, ok? Mas, em linhas gerais, nós tivemos aí essa estrutura do poder judiciário, da justiça amazonense, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui uma parada. Deixa eu ligar aqui. Começou, foi a bater a fome, moleque, agora. Cadê aquele bolo, irmão? Tem mais bolo aí, não? Esse negocinho não tem mais, não? York Potter. Posso apagar, então, né? Beleza. Faltando o quê? Por que não aparece? Ah, vai aparecer ainda. Desliga pra gente aí, ó. Por obséquio. Vamos lá resolver umas questõezinhas. Porra, cadê o caralho? Aí. Resolver umas questõezinhas acerca da organização judiciária, ok? Respire fundo, que aí com certeza você vai aproveitar bastante coisa que eu disse há pouco para ti, tá?
Vamos lá então. A administração da justiça compete ao Poder Judiciário pelos seus órgãos, com a colaboração dos serviços auxiliares. Certo ou errado? Certinho, exatamente. Isso é cópia ipsiliter do artigo 2º da nossa lei da organização judiciária. Né? Compete ao Poder Judiciário pelos seus órgãos, com a colaboração dos serviços auxiliares judiciais. Ok? Maravilha. Artigo 2º. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, segundo a Lei Complementar 1797, tem como órgãos julgadores: Tribunal Pleno, Câmara Audita, Câmara Isolada, Civil Criminais e Conselho de Magistratura. Certinho, acabamos de estudar. Artigo 18 da nossa lei orgânica, viu? A gente vai só refrisando o que está lá, ok? Os juízes militares são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Certo ou errado? Conselho de Justiça Militar, Auditoria Militar, pelo amor de Deus, não vamos confundir, tá? Conselho e auditoria, sim, ok? Não esqueça disso jamais. Artigo 2º, inciso 7, ok? Vamos lá, vamos aqui tentar dar uma agilizada para ver se a gente consegue produzir legal nessa 1 hora que a gente tem, né? Acho que é 1 hora que a gente tem ainda aí. 1 hora? Que hora que nem tem nem ideia de quando acaba esse negócio aqui. Ixi, então tem tempo ainda, tem 1 hora e um pouquinho ainda. Os juízes, vamos lá. Os juízes militares, repito, não são órgãos, ok? Não são órgãos. Órgãos são auditoria e conselho. De boa? Os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas não incluem o Tribunal de Alçada. Basta lembrar, olha que eu estou falando muito de órgão. Não inclui, de fato. Existe Tribunal do Júri. Turmas recursais, ok? Tem que decorar os órgãos, que é coisa bem básica que eu acho que se eles cobrarem, vão cobrar essa porra de órgãos, ok? Maravilha. Prosseguindo aí então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é um órgão do Poder Judiciário do Tribunal do Estado de Amazonas, sim ou não? Do Poder Judiciário. Hã? Certo ou errado? Tribunal Regional Eleitoral. Tem nada a ver. O Tribunal de Justiça, sim, é órgão do Poder Judiciário do Amazonas, ok? Cuidado com a leitura rápida, às vezes, passa despercebido. Tranquilo? Pelo amor do Senhor Jesus. Letra E. O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas? Errado. O Ministério Público, ele exerce uma função essencial à justiça, não é verdade? Junto com a advocacia, junto com a defensoria. Mas ele não é órgão do Poder Judiciário. Ele exerce uma função essencial à justiça. Eu poderia falar que o Ministério Público, ele faz parte do sistema justiça? Sim. Mas não é órgão do Poder Judiciário. Ok? Porque ele está relacionado, ele contribui para realizar justiça. Função do Ministério Público é fiscalizar a correta aplicação da lei. Ok? O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas é composto por 23 desembargadores. Falei para vocês, é 26, né? Acho que o artigo 400, acho que é o 400... É verdade, está aqui. Então, é 26, artigo acho que é o 428 ou 430 que vai falar disso aqui. São 26, beleza? São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, entre outros, defensoria e juiz de direito. Acabei de falar, juiz de direito sim, defensoria não. Defensoria exerce a função essencial, justiça, ok? Tranquilo? Entre os órgãos do Poder Judiciário amazonense, inclui-se o Conselho da Justiça Militar? Sim. Acabei de falar, Conselho e Auditoria Militar. Perfeitinho, certo. Artigo 3º, inciso 6, ok? São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, entre outros, juiz de direito auxiliares e as varas judiciais. Eu falei vara judicial aqui? Não falei. Nas varas eu não falei, não é órgão, tá? É unidade administrativa onde o juiz, que está dentro de uma comarca, ok? É outra história, a vara é outra parada, ok? Beleza?
Vamos lá. O tribunal pleno é composto pela totalidade dos juízes e desembargadores. Por que está errado? Não confunda bife de caçarolinha com bife de matar rolinha. São coisas distintas, ok? Desembargador, TJ. Segundo grau, juiz, primeiro grau. Beleza? Tribunal pleno é desembargador. Juiz de direito, juiz auxiliar, está aqui embaixo nas comarcas, na justiça de primeiro grau. Tranquilo? Maravilha. Que bom que eu vi que vocês estão bem antenados. Isso é muito bacana. Os juízes de paz são magistrados de carreira? Erradão. Juiz de paz, ele exerce um mandato eletivo. Deixa eu explicar para vocês. O colega perguntou do juiz de paz naquela hora, eu até falar. Juiz de paz, ele exerce um mandato eletivo. Ele é eleito pelos eleitores de determinado município e ele tem atuação direta nos cartórios extrajudiciais de registro civil, ok? O mandato do juiz de paz é de 4 anos. 4 anos, perfeito? Tranquilo? Esse é o juiz de paz. Ele não é juiz togado propriamente dito. Togado é aquele concurso, aquela coisa toda. Tá? Ele faz um mandato eletivo e ele não são magistrados de carreira. Ok? Tem que ter qual a idade mínima para ser juiz de paz? Rapidinho. 21. Tá lá na Constituição Federal. Senhores, corregedoria. A função da corregedoria, eu não disse para vocês aqui, mas eu vou trazer agora. A função da corregedoria, ela tem uma função de fiscalizar a atuação, certo? Fiscalizar a atuação dos juízes, se eles estão realmente cumprindo com a prestação jurisdicional. O Conselho da Magistratura parece com a atuação da Corregedoria, mas tem distinção, certo? Porque a Corregedoria tem uma atividade mais voltada para cumprimento das finalidades funcionais dos juízes, ok? Vê se o juiz está atendendo aos comandos do CNJ, vê se ele está julgando em tempo hábil. Então, a Corregedoria tem essa função de acompanhar a atuação dos juízes, né, de um modo geral. Ele fiscaliza a disciplina e orienta a administração dos cartórios propriamente dito, cartório dos fóruns propriamente dito. Ok, pessoal? O corregedor, assim como o presidente e o vice-presidente, eles ocupam um mandato. Disse aqui para vocês, os órgãos diretivos aqui, ó. Mandato este que é de 2 anos, certo, pessoal? Mandato este que é de 2 anos. E tem início o mandato deles sempre no dia, letra A, 1º de janeiro, letra B, 5 de fevereiro, letra C, 5 de julho, letra B, letra C, 4 de julho, letra D, 7 de setembro e letra E, 9 de dezembro. 4 de julho, certo? Anote aí que os mandatos da cúpula diretiva têm início no dia 4 de julho, certo? E eles ocupam um biênio, são 2 anos, ok? E faltando para a corregedoria, você tem um corregedor com essa função de orientar, de coordenar, de acompanhar a atuação lá da ponta dos juízes, né, que estão lá nas varas propriamente dita, ok? Vamos lá então, está aqui já até na tela. Corregedoria Geral de Justiça é órgão de orientação, fiscalização, disciplina, orientação administrativa, serviços judiciários de primeiro grau, notariais e de registro com jurisdição em todo o estado do Amazonas. Certo ou errado? Certinho, essa é a função da corregedoria, ver se os serviços estão realizados com êxito, com sucesso. O Conselho da Magistratura cuida mais daquelas questões administrativas dos servidores mesmo, do juiz, ver se o juiz não está vacilando, ver essas coisinhas administrativas, mas a parte de prestação jurisdicional é corregedoria. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. A divisão judiciária compreende a criação, a alteração e a extinção de unidades judiciárias.
suas classificação e agrupamento. E para fins de administração do Poder Judiciário, o território do Estado do Amazonas tem como unidade judiciária, o distrito, os termos judiciários e as comarcas? Filé, isso é uma típica questão CESP. Então, a divisão das unidades judiciárias é isso aqui, ó. Comarca, termo, distrito judiciário. Não vamos esquecer jamais, beleza? Ok, vamos lá então. As comarcas judiciárias do estado do Amazonas são classificadas em duas entrâncias, denominada entrância inicial e entrância final. Essa questão, ela gerou uma polêmica, caiu em 2013 num concurso público lá do Amazonas. Por quê? Porque a norma ela não é muito clara. Eles dizem que a entrância é inicial e final. Aí tem uma norma que alterou e disse não é entrância inicial e final. É primeira e segunda entrância ou primária e secundária. Mas para fins de prova, você pode assinalar com tranquilidade que é o que está na norma, entrância inicial e final. Vou até colocar para vocês aqui. Olha como é que diz lá o texto. Bem no início. Deixa eu ver aqui. Artigo. Cadê você, bebê? Ela sumiu, porra. Aqui, ó. Artigo 8º diz lá, norma que não foi revogada, diz, as comarcas classificam-se em duas entrâncias, né? Primeira entrância e segunda entrância, certo? Aí tem uma outra norma, lá atrás ele fala entrância inicial e final. Então, para fins de prova, o que eu devo levar, né? Lembrar que são duas entrâncias, primeira e segunda entrância. Diferente de Rondônia, que é inicial e entrância final. A entrância inicial é as comarcas do interior e a entrância final, Manaus. Diferente de Rondônia. Rondônia nós temos três entrâncias. Primeira, que é lá no fim do mundo, né? São Miguel, do Guaporé, Costa Marques, Pimenta, essas paradas tudinho. E você tem as comarcas de segunda entrância, que é eixo da BR, Ouro Preto, Cacoal, né, por aí vai, e comarca de terceira entrância, que é Porto Velho. Lá só temos duas. Então não esqueça, é comarca de primeira e segunda entrância. Lembrando que a entrância final que ele diz aí é Manaus e as demais comarcas do interior. Artigo 8º da nossa lei orgânica, da organização do judiciário, ok? Prosseguindo então aqui. Para assegurar o cumprimento e execução de suas decisões e atos, poderão os órgãos judiciários requisitar o auxílio de força pública, devendo a autoridade a quem for dirigido ou pedido prestá-la, sob pena de responder por crime de desobediência. Certo ou errado? Certinho. O juiz, para executar suas ações, ele pode requisitar a força pública, seja policial ou não. Às vezes ele precisa, por exemplo, fazer uma reintegração de posse, ele não precisa nem de polícia, precisa de máquina. Né? Então ele chega lá e vai ter que entrar, ter que arrombar. Então ele pode pegar um suporte lá de um órgão público qualquer aí que tem essa estrutura para poder entrar na casa, fazer alguma coisa. Não, nem sempre é policial, por isso que é força pública, não é força policial, tá? Leia-se que dentro de força pública está policial. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, papapá. Comarca constitui-se-á de um ou mais municípios, recebendo denominação daquele que possui maior população. Onde é que está o erro aí? Aí a pergunta é, uma comarca ela pode ter jurisdição em mais de um município, sim ou não? Sim, com certeza. Se você disse que está errado, onde é que está o erro aí?
Hã? Maior população. Qual é, então, seria a alternativa correta? Vamos fazer a leitura, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui pra gente ler, ok? Tá aqui. Para a implantação da comarca, deixa eu ver aqui, não tinha notado satisfeito aqui, Porra, tava com caralho agora, hein, velho. Já eu vou lembrar aqui, vamos passar para outro, já vou lembrar. Vou lembrar do artigo, tava na minha cabeça. Oi? Não, eu já fui, não, eu tava lendo o 10 agora. Tá, tem que ter um pouco a voz, só a gente perde tempo, tá? Já eu volto explicando isso aqui, ok? Ela tá errada, tá? Ela tá errada. Vou explicar para vocês, onde é que tá o erro dela aqui. Só pegar aqui, vou já ver, segura aqui. Não sei se ela, eu tô na dúvida, tô achando que ela tá certinha. Só segura aí, tá? Segura essa aqui, eu já lembro. Vamos passar para a próxima, eu vou tentar lembrar aqui. O termo judiciário constitui unidade do distrito judiciário e terá, pelo menos, um ofício de registro civil de pessoas naturais e um juizado de paz, né? Senhores, vamos lá então, olha lá. Vamos devagarzinho aqui, ok? Por que tá errado? Dentro daquela lógica que eu trabalhei com vocês, o termo judiciário constitui unidade do distrito judiciário? Não, é o contrário, tá? Porque lembra que eu disse que tem uma ordem lógica aqui. Esse é mais fraquinho, esse é meia boca, esse aqui é foda, beleza? Então aqui, um distrito pode se tornar um termo vai se tornar uma comarca, ok, pessoal? Tem uma ordem lógica aqui. O erro está aqui na inversão, ok? Que ele diz que o termo se subordina ao distrito, quando na verdade o distrito se subordina ao termo. Beleza, pessoal? Agora foi bom o colega falar, tá errado falar que tem que ter juiz de paz? Não. Todo o cartório, eu nem coloquei, já está atrelado a ele, como é juiz, cartório de pessoa de registro civil, naturalmente ele já tem um juiz de paz, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Você até colocar que parece que tem um distrito judiciário, tem um cartório extrajudicial de registro civil, mais o juiz de paz. Com o juiz de paz, pronto, bota assim que fica melhor, ok? Vamos lá, ânimo, galera. Vamos fechar aqui, vamos fechar um número bom de questões aqui. Calma aí, relaxa. Entre os integrantes do Tribunal de Justiça, inclui-se desembargadores indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil? Sim. Perfeitamente, falei aqui para vocês, não tem como errar. Ao Tribunal de Justiça é atribuído o tratamento de egrégio. E aos seus membros o de excelência? Sim. Perfeitinho, egrégio. Egrégio significa respeitoso, né? Sublime, essa parada aí, é um adjetivo de superioridade, ok? Que é tribunal. O Conselho da Magistratura é o órgão máximo de disciplina, fiscalização e orientação da magistratura de primeira instância? Sim, lembra que eu disse para vocês, disciplina, fiscalização e orientação da magistratura? Confunde-se com a atuação do corregedor, mas o corregedor tem outra finalidade. O corregedor é verificar se o trabalho está fluindo. O conselho cuida das pessoas. Tá trabalhando direitinho, juiz, tá faltando, não falte, tá? Servidor tá trabalhando, tá? Ele cuida das pessoas. O corregedor já cuida da atividade jurisdicional mesmo dos cartórios judiciais e extrajudiciais, tá? Lindo, maravilhoso, certinho, ok, pessoal? Os juízes de paz são considerados órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas? Sim ou não? Sim, fiz para vocês aqui, são órgãos, ok? Vamos aqui num bate-bola, rapidão. Corregedoria Geral de Justiça é órgão de fiscalização, disciplina, orientação, controle e instrução de serviço forense administrativo da Justiça de primeiro grau, certo ou errado? Só fiquei meio na dúvida aí, ó. Fiquei na dúvida, só. Vamos lá? Pode falar. Se parecem, ok? Não, a orientação, fiscalização, sem sombra de dúvida, a mesma coisa, exerce. Só que você tem que entender que ele traz um elemento top aqui, ó. Serviço. Já a magistratura, Carlos, ele vai cuidar das pessoas. Ele vai saber se o juiz está direitinho, está trabalhando. Se o juiz e não do serviço, ok?
Então está certinho, sem sombra de dúvida está certinho, ok, pessoal? Para a instalação de uma comarca é necessária a existência de edifício para o fórum? Acabei de falar, tá ali o prédiozão. Não entendi, amiga. Sim, nós estamos falando disso. Mas a atuação dela no primeiro, a corregedoria existe para fiscalizar a atuação do primeiro. Entendeu? Ela tá aqui, ela é órgão diretivo aqui, mas a finalidade dela é fiscalizar quem está embaixo. Assim como o conselho também. Ambos, conselho e corregedoria, se parecem. O que os diferenciam? Bota só na cabeça, corregedoria vai cuidar dos serviços. Conselho vai cuidar das pessoas. O juiz está trabalhando direitinho, o servidor está fazendo as coisas direito. Então a diferença é essa, ela fiscaliza e controla. Corregedoria, serviços, e o conselho, pessoas. Ok? O conselho diz que você é formado por 5, né? 5 desembargadores, ok? Certinho, redondo. Copia ipsilitris, isso aqui eu copiei ipsilitris, tá? Não tem como errar, não. A comarca poderá ser rebaixada à condição de termo, em caso de regressão ou extinção das condições necessárias e essenciais para o seu funcionamento. Pode? Claro. Verificou que ela está barrelando, diminuiu a quantidade de processo, cai para termo. Cai só uma comarca ainda que ainda pode ser derrubada, né? Ou seja, deixa de ser comarca, está instalada e vira termo. Caminho inverso. Comarca, tá. O Poder Judiciário Municipal é representado pelo juiz de direito em exercício na comarca. Certo ou errado? O Poder Judiciário Municipal não existe, o estadual e federal não existe, tá, pessoal? O Código de Organização Judiciária do Amazonas regula a organização e divisão judiciária do Estado, bem como a criação, alteração e extinção das unidades judiciárias do Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Código de Organização Judiciária Estadual regula a organização e divisão judiciária do Estado, bem como a criação, alteração e extinção de unidade judiciária do Tribunal de Justiça. Segura essa aí, anota essa e outra para depois a gente conversar, tá? Essa daí, eu quero que você anote, essa daí e aquela outra lá que a gente ficou na dúvida, tá? Depois você fala aqui para mim, pra lembrar, discutir elas depois. Segura ela aí. Onde é que eu parei, meu Jesus? Tá, a última, beleza. Fechou. A alteração do número de membros do Tribunal de Justiça depende exclusivamente de proposta de seu presidente? Quem delibera é o pleno. O pleno é que vai dizer, vamos fazer alteração na proposta para aumentar o nosso número de membros. E como eu disse para vocês, você pega lá a norma. Deixa eu pegar aqui. Ela é clara com relação a essa proposta de alteração, tá? Olha o que diz o artigo 17. Dependerá da proposta do Tribunal de Justiça a alteração numérica de seus membros, sempre que o total de processos, olha a condição, né? Total de processos distribuídos e julgados no anterior superar 300 feitos. Olhou e falou, pô, superou, velho, nós estamos aqui até a tampa, bicho. Né? Vamos ter que aumentar o número de membros, mas a proposta é do pleno e não exclusivamente do presidente. O presidente é um desembargador que integra o pleno, mas ele não fala por si só. Ok, pessoal? Deixa eu ver outra parada aqui. Ok. Essa aqui é boa. Leia essa daí e responda. Dos 600 aí. Certo ou errado essa aí? Por que está errada? Exatamente, não excluirá, ok? Ou seja, você está com prejuízo, você não fez proposta, não está aí com um monte de processo, meu irmão. Por que tu não tomou providência? Então vai responder sim, tranquilamente, ok? O erro está aqui no excluirá, que é não excluirá. Não, aqui é o exagero, tá? A regra é os 300. Chegou 600 é para fuder, entendeu?
Regra o 300. 300 dá para fazer a proposta, tá? 600 já merece uma providência mais enérgica porque está trazendo prejuízo para a prestação jurisdicional. Ok, pessoal? Os corregedores auxiliares. O que são os corregedores auxiliares? Vou explicar para vocês. São auxiliares do corregedor geral. Eles são quem? São juízes de direito, tá, pessoal? Que vão auxiliar o corregedor, né? Então, são juízes de direito auxiliar. Ele juiz de direito, na verdade, corregedor auxiliar, não é outro auxiliar. O auxiliar que a gente viu lá como órgão, ele atua na segunda entrância, ok? Segunda instância, né? Entrância, perdão. E o juiz de direito, o corregedor auxiliar, ele tem essa função de ajudar o corregedor geral na atividade de fiscalização. Então, eles servirão pelo tempo correspondente ao mandato do Corregedor Geral de Justiça perfeitamente, ok? Perfeitamente. Vamos lá. Cabe ao corregedor, tem bastante questão do corregedor, efetuar inspeções pessoalmente ou através do corregedor auxiliar em comarcas, distritos e varas, por determinação própria do tribunal ou de suas câmaras, ou do Conselho de Magistratura. Certo ou errado? Certinho, perfeito. Algum pode determinar, ele próprio pode ir lá, né? O tribunal diz, olha, precisamos verificar, lá aquela comarca está os processos muito parados, o corregedor vai lá fazer uma diligência e verificar, ok? A magistratura de primeiro grau compõe-se juiz de carreira, juiz de direito, auxiliar, juiz de direito. Certo ou errado? Você me embolou aí, né, professor? Juiz de carreira, juiz de direito. Hã? Perfeito. Onde é que está o erro aí? Hã? Onde é que está o erro aí? Se tem erro, né? Tá errado aí? Tá certo, tá faltando. Mas não tá errado. Ela tá certo, porra. Ela não disse assim, compõe-se somente. Não, ela disse compõe-se juiz de carreira. Quem são os juízes de carreira? De direito auxiliar e juiz de direito. Faltou o substituto, que é quando você entra. Mas ele não disse que é somente esses caras. Lembra que eu disse que lá, quando o cara entra na magistratura, ele entra como juiz substituto. Depois ele, juiz de direito. Aí depois o juiz de direito pode chamar juiz de direito auxiliar, quando ele auxilia no segunda instância. Né? Então ele vai auxiliar aqui. O juiz de direito auxiliar, ele é um cara que ele está trabalhando, ele é juiz de direito, e aí ele está trabalhando, por exemplo, no município lá de, vamos aqui, como é que é o nome lá? Presidente Figueiredo, sei lá, Presidente Figueiredo. Está em Figueiredo, aí ele diz, cara, vem dar uma força para mim aqui em Manaus, aí ele vai trabalhar dando suporte numa vara de Manaus, certo? E ele vai estar ali atuando como juiz de direito auxiliar. Então eu posso falar que o juiz de direito auxiliar é um juiz de direito com plus, certo? Juiz de direito com plus. Na vara, ele na vara. Não é que ele vai atuar no Tribunal de Justiça, não, é outra história. É um juiz de direito com esse plus, ele atua dando esse suporte, ok? No exercício das suas atribuições, o juiz de direito auxiliar terá a mesma competência conferida ao juiz de direito. Olha aí. Titular da unidade jurisdicional, para a qual for designado pela presidência do tribunal. Perfeito, redondinho. Ele é um reforço, tá até a tampa, ele vem auxiliar. É uma figura que não existe, em Rondônia não temos essa figura não. Nós temos uma figura em Rondônia do juiz auxiliar da presidência. O juiz auxiliar da corregedora, que é outra história. Não é, ele não tem lá eles não têm atuação jurisdicional aqui em Rondônia. É de suporte administrativo. Nós temos 3 juízes, 3 na presidência e 3 na corregedoria. Lá não. Tem o juiz de direito auxiliar que tem a função jurisdicional, certo? Jurisdicional. Vamos lá. O juiz de paz, eleito diplomado, tomarão posse na mesma data da posse do chefe do Poder Executivo Municipal. Perante o juiz de... Tem nada a ver uma coisa com a outra não, mas que diabo tem a ver com o prefeito, meu irmão? Né? Tem nada a ver um prefeito, um mandato municipal com a atividade do juiz de paz. Vagando os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor geral de justiça, faltando menos de 12 meses para o término do mandato, a substituição faciar do presidente pelo vice-presidente e o corregedor pelos demais membros da ordem decrescente de antiguidade. Quero que você responda, essa é uma questão importante, fala da sucessão nos cargos diretivos e quem sucede quem. Tente responder.
Certo ou errado essa aqui? Certinho, a ordem é essa mesma, tá? Presidente é o vice que segura o BO dele, não é isso? Tranquilo, isso é óbvio. Este, o corregedor, este quem? Vice-presidente e o corregedor, quem vai substituí-lo? O desembargador mais antigo. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode levar a impressão, Carlos, o seguinte, que, olha só, que o presidente é substituído pelo vice, o vice pelo corregedor, mas não é. Vice e corregedor, quem o substitui? Desembargador mais antigo em ordem decrescente de antiguidade, ok? Então, os dois últimos são substituídos por mais antigo. Eles não se substituem, ok? Tranquilo, muito cuidado com isso. Compete ao vice-presidente do Tribunal de Justiça substituir o presidente nos seus impedimentos, ausências, licenças e férias? É claro, filezão, isso mesmo, tranquilo. Ele que subir. A função dele é essa aí, pô, substituir o vice-presidente. Os membros do Tribunal de Justiça, excluídos o presidente ou corregedor-geral de Justiça, serão distribuídos em 6 câmaras isoladas com 4 membros cada? Vamos lá. Vou explicar para vocês já essa organização, beleza. Esse é outro passinho. Quantas câmaras a gente tem, né? Eu disse para vocês que a gente tem civil e criminal, mas eu não falei quantas civis e quantas criminais tem. Isso aí a gente fala já já. Mas a pergunta é, os membros do Tribunal de Justiça, incluindo o presidente e corregedor, serão distribuídos em 6 câmaras isoladas, com 4 membros cada. Ele está perguntando exatamente o seguinte, olha lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender, o corregedor, o presidente e o vice-presidente, eles têm atuação jurisdicional quando estão nos cargos diretivos? Sim ou não? Não, para eles não se distribui processos. Primeira coisa que vocês vão saber. Ok? Então, eles não integram as câmaras reunidas, nem as câmaras isoladas. Mas integram o pleno, conselho de magistratura, se assim for. Ok? Cuidado aí. Eles não recebem processos nas câmaras reunidas e isoladas, mas não deixam de integrar o pleno. Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que saber. Superado isso, a pergunta é, serão os demais membros que sobrarem, se nós temos 3, sobrou 23, serão distribuídos em 6 câmaras isoladas, com 4 membros cada? Lembra que eu trouxe para vocês a estrutura, né? A estrutura lá, eu disse para vocês que nós temos câmaras isoladas, civis e criminais, e câmaras reunidas, mas eu não disse quantas, né? Só disse que eu tenho as câmaras isoladas, civis e criminais. Então você diz, poxa, Duz, aqui ele está dizendo que são 6 câmaras isoladas. Se são 6 câmaras isoladas, eu tenho que ter quantas câmaras civis? 3, não é isso? Não. Sim. Vamos lá. Se ele está dizendo aqui, a questão está dizendo que eu tenho que ter, se eu tenho 6 câmaras isoladas, e quantas espécies de câmara isolada eu tenho? Nas 2, civil e criminal? Sim. Então eu tenho que ter quantas e quantas dessas aí para dar 6? 3, beleza. Olha o que diz a norma, vamos lá? Isso, inclusive, foi objeto recente de alteração. Se você tem, meu amigo, lei orgânica antigona, muito cuidado que nessas que tem por aí não está essa alteração, tá? Artigo 51 diz lá, os membros do Tribunal de Justiça, excluído o presidente e o corregedor-geral, serão distribuídos em 6 câmaras isoladas, opa, beleza, com 4 membros cada, perfeito, as quais terão as seguintes denominações, olha lá, primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil, terceira Câmara Civil, quarta Câmara Civil, primeira Câmara Criminal e segunda Criminal. Então, você vai anotar quantas isoladas civis eu tenho? 4. Quantas criminais? 2. Anote que isso é importante. Aquele quadrinho você só puxa, puf, já era. Se você anotou, né? Não tem como. 4 civil e 2 criminais. Eu queria deixar para falar agora, porque na questão fica melhor para a gente internalizar. 4 civil e 2 criminais. 4 civil e 2 criminais. Primeira, segunda, terceira e quarta civil, ok? E primeira Câmara Criminal e segunda Criminal. Então, está certo ou errado? Certinho, ok? Beleza, galera? Entenderam? Ok? Então, deixa eu ver só aqui. Oh, meu Deus do céu, cadê? Cadê você, bebê? Minha
perna tá aqui, não aguenta mais. Meu irmão. Senhores, vamos lá, fechando aqui. As câmaras cíveis, vamos lá, fechando aqui. Aqui é um pouco mais adentrando nisso aí. Eu não queria adentrar muito, mas só trouxe 3 questões, a gente finaliza, né? As câmaras cíveis... Faltam 3, né? 3? Aí tem aquelas 3, vamos lembrar das 3 lá. As câmaras cíveis isoladas funcionarão com a presença da maioria dos seus membros, componentes, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Certo ou errado? Quantos membros tem cada câmara? 4. Presente a maioria de 4 é quanto? 3. Certo ou errado? Errado. As câmaras isoladas só funcionam com a totalidade de membros presentes. Artigo 61, tá? 61. Da mesma maneira, a Câmara Criminal. Tem que estar todos presentes. Tem que estarem todos presentes, ok? O Tribunal de Justiça é dirigido por um de seus desembargadores, como presidente, escolhido pelo voto direto e aberto de todos os seus membros, em atividade, sendo elegíveis todos os desembargadores em exercício. Vamos lá. Certo ou errado? Como é que é a eleição lá? Professor, eu não sei, professor. Ficaria na dúvida. Já vai, irmã. Vá com Deus. Vamos lá. Todo mundo com gás todo. Dá pra gente parar até 10 horas essa porra. Mandar buscar uma pizza. Tribunal de Justiça é dirigido por um de seus desembargadores. Perfeito, tá? Escolhido pelo voto direto. Direto, sem intermediário. Perfeito, lindo, maravilhoso. O voto é aberto ou é secreto? Hã? Aberto. Aberto. Em atividade, sendo elegível todos os desembargadores em exercício. Beleza. Ok, artigo 66 da nossa Lei de Organização Judiciária. Como eu disse para vocês, o vice-presidente corregedor é eleito da mesma forma, tá? Pelo mesmo processo que a gente disse agora há pouco. Qual é a data da posse? Não esqueça, aqui é foda. Cara, meu coração disse que os caras vão me perguntar isso. Então, você tem que anotar sempre o seguinte. O dirigente do tribunal tomará posse perante o tribunal pleno no dia 4 de julho. Seguinte, julho, né? Julho, não é junho, não. Julho, 4 de julho, anote bem isso. Do ano seguinte ao término do mandato dos seus antecessores. Beleza, pessoal? Agora vamos resolver essa última aqui. O dirigente do Tribunal de Justiça, certo ou errado essa aqui? Não, irmão, eu quero saber daqui se está certo. Certo essa aqui. Essa aqui está certo ou errado? 4 de junho, cuidado aí, um troca o N pelo L, né? O L pelo N, ok? Meus queridos, vamos só lembrar, lembra que ficou uma lá atrás que ficou perdida, que eu estava acho que dormindo. A primeirinha que eu fiquei dormindo, acho que é 17, até lembro do número, 17. 26. Hã? 26? Qual é? Fala o enunciado dela, para eu não lembrar. Vamos lá, vagarzinho. Vamos lá, são órgãos. Do Poder Judiciário do Amazonas, entre outros, a Escola da Magistratura, os juizados especiais, cíveis e criminais. Certo é? Hã? Tá, vamos lá. Volta lá de novo lá. Repete de novo o enunciado para ver aqui. Eu falei, deixa para depois ver. Vamos lá. São órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, entre outros, a Escola da Magistratura e os juizados especiais cíveis e criminais. Tá pedindo a luz de quem? Tá falando da lei, não? 3.226. Tá. Acho que... Pera aí. Ela fala alguma coisa, só um minutinho aqui. Senhores, vamos lá, lembrei do contexto, aqui, lembrei exatamente quando eu falou de órgãos, eu estava recordando que a gente pode confundir. Olha só, calma aí.
Não vamos confundir, respira fundo, respira bem fundo, tá? Não vamos confundir órgãos, pelo amor de Deus, do judiciário estadual, órgãos do judiciário estadual expressos na lei complementar 17 de 17 de, me esqueci até onde da bicho, até de 17, de 97, que são, vamos lembrar deles? Vamos lembrar, sem colar. Tribunal, TJ, Tribunal do Júri, lembrar dos T, né? TJ, Tribunal do Júri, turma recursais, aí juizada toda, juiz substituto, de direito, auxiliar, de paz, está faltando ainda auditoria e conselho. Beleza. Ok, esses estão lá. A lei 3226, que dispõe sobre plano de carreira. Não sei por que cargas d'águas, ela também traz essa porra dos órgãos, certo? E ela traz na mesma estrutura, só que com essa diferençazinha. Ela diz assim, ela vem indo. Artigo 2º da 3226. São órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Que diabo ela vai mexer com isso, velho? Não tinha que mexer com isso, isso não tem nada a ver. Está cuidando da carreira, mas ela falou. Então vamos ficar atento para a gente não confundir. Para efeito do plano objeto do presente lei, não precisava disso. Obedecia a nova estrutura. Tribunal de Justiça, batendo. Aí ele traz Corregedoria Geral, que não é órgão lá, mas para efeito administrativo, nós estamos falando do plano. Ele diz que é órgão do Poder Judiciário amazonense, TJ, Corregedoria, Auditoria Militar, Fórum da Justiça da Capital e do Interior, Juizado da Infância e da Juventude, Civil e Infracional, Juizado Especial Civil e Criminal e Escola da Magistratura. Observe que nós estamos falando de uma lei de plano de carreira. É porque ele colocou isso aqui só para delimitar exatamente os espaços onde o servidor irá trabalhar. E não é a organização para efeito jurisdicional, certo? Jurisdicional está lá na Lei Orgânica 17 de 97. Já aqui, ela trata exatamente da estrutura orgânica administrativa para efeito de lotação de servidor. Então, você não vai confundir isso, pelo amor de Deus. Se perguntar na 3326, lá você vai encontrar juizado. Você vai encontrar de diferente juizado, corregedoria e escola da magistratura. Falou em órgão na 3226, ele vai ter juizado, ele vai ter escola da magistratura diferente e corregedoria. Tá? Cuidado com isso. Não é eu que criei, é a norma que diz. Então, para a gente não confundir. Então, voltando à afirmação, certo ou errado, vamos ler novamente. Certinho, escola da magistratura é órgão de acordo com a 3226. Ok? Vamos para a penúltima que a gente ficou na dúvida lá. Como é que é? Pode falar. É 17, né? Não, aquela da 26, agora é 77. 77, né? Vai lá. Rocha aí. Lê pra gente aí. A comarca constitui-se-á de mais de um município recebendo a denominação daquele que possui maior população? Senhores, essa alternativa está certinha. Vou explicar para vocês. Lê novamente para a gente ver. Lê. Eu falei que eu estava na dúvida com ela, a alternativa dela. Vamos lá, lê novamente só para ver. Constituir-se-á. De um ou mais municípios recebendo a denominação daquele que possui maior população. Tá, vamos lá, explicar para vocês isso aqui. O que é uma comarca? Uma comarca, ela pode ter jurisdição em mais de um município. Às vezes eu pego um município que ele não tem estrutura para ser uma comarca, ele não tem fórum, não tem cadeia, não tem nada. Então eu pego e digo, essa comarca vai ter jurisdição em município. Isso acontece muito, isso é muito comum. Por exemplo, nós temos em Rondônia vários casos assim, de uma comarca que atua em vários municípios. Por exemplo, Porto Velho. Lá em Itapuã nós não temos fórum. Quem responde por lá? Porto Velho. Então, assim, estou te falando assim, tem vários casos no Amazonas e por aí vai. Então, nada obsta,
que você tem uma comarca representando mais de um município. E a sede da comarca vai ser, de fato, no município com maior população. Beleza? Vai a outra lá? 87. Qual é essa 87? Você acha que vai ser até nula essa aí. Tá errado. Foi uma questão que eu peguei, né, meti o código aí, fopiei da outra lá, essa é outra história, tá? Não vou nem falar dela não, lembrei agora, tá? Deixa quieto. Meus queridos, deixa ela quieta aí, que vai se confundir ou não vai... Tem que ter uma nula. Pô, de 100 tem que ver menos anulada, né? Porra. Galerinha, vamos lá para as considerações finais aqui desse encontro que para mim foi, confesso para você, vou abrir meu coração, foi um desafio fodástico segurar o BO dessas aulas aqui agora. Primeira razão é que eu poderia estar onde? Na cavalgada. Segunda razão, assim, que me deixa feliz, e eu gosto disso, tá? É de superar desafios. Você que está assistindo, né? Talvez não veja esse clima, não consiga sentir o que eu estou sentindo aqui, mas numa satisfação assim fenomenal em poder contribuir com vocês. Por isso que eu sempre dou aula nessa disciplina de legislação específica, porque sempre são matérias doidas que quase ninguém pega, coisa nova. Isso para mim foi um desafio, porque é norma totalmente diferente, eu conheço bem, claro, que os padrões de tribunais são o mesmo, o eixo central é o mesmo, não muda muita coisa, mas tem muitas particularidades. Você tem que parar para estudar e você parar para estudar é muito mais, todo mundo sabe, alguns aqui talvez sejam professores, né? Tiver experiência, você investe muito mais tempo preparando aula do que dando aula. Né? Para você ter ideia, não vou mentir, vou ser bem sincero em te dizer, e eu quero feedback para vocês se foi bom ou não. Eu preparei essa aula daqui, claro, eu reuni o material, mas eu preparei mesmo. Eu preparei ela de ontem à noite, de exatamente 10 da noite às 6 horas da manhã. Eu vim organizando o material, resumindo, ajustando, entendeu? Mas eu falei, eu só vou dormir quando eu realmente fizer as questões, revisar todo o conteúdo, entendeu? E assim, da minha parte, fiquei muito satisfeito, assim, gostei demais, né? Consegui desenrolar e consegui contribuir. Peço desculpa por alguma falha ou outra que a gente comete, mas é muita informação e a gente está nessa pegada aqui desde 2 horas, né? Sai de um assunto, vai para o outro. Para você, eu sei que também é desafiador, você está cansado, você tem que estudar outras matérias, certo? Mas, assim, o conteúdo está aí. Vou disponibilizar para vocês todo o material que eu tenho, né? Que eu falei para vocês, a lei orgânica está filezinho, atualizadíssima. Eu digo isso porque ontem eu fechei, eu até lembro do horário, era 3h30 da manhã quando eu fechei ela. Eu falei, fechei ela, arrumei, papá, revisei, dei uma olhadinha, vi se estava faltando alguma coisa. As outras normas também do plano de carreira, atualizadíssimo. A norma também que trata do servidor público também atualizado, certo? Vou disponibilizar as metas, vou disponibilizar para vocês tudo lá. O gabarito também. Se bem que você já tem em mãos, o pessoal online vai precisar, tanto que vai estar assistindo a gente vai querer. Só vou organizar e colocar o gabarito. Única divergência que nós tivemos, qual foi a questão mesmo? Só para lembrar, 97 foi? 87 do COG, né? E eu acho que é isso aí. Se tiver alguma dúvida, a gente ainda tem mais alguns minutos aí, dá para a gente tirar e resolver aí, tá bom? Tranquilo? Vou estar por aí, beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe, sucesso para vocês, tá bom? Até mais. Tá, vou mandar o link lá. Vou mandar o link aí tu joga pra galera aí. Ai, minhas pernas. Ai.